Meus amados, paz de graça, nosso canal Água da Rocha, palavra de fé, esperança, renovação e transformação, trazendo para vocês a palavra de hoje. Hoje com a minha amada irmã Sueli Ferreira, ela vai estar trazendo uma palavra sobre depressão. É o nosso 6º dia. Deus abençoe a todos, que possamos ajudá-los de alguma forma a entender um pouco mais sobre depressão. Olá, gente, tudo bem? O Reginaldo pediu para que eu falasse um pouco sobre depressão. Depressão, ela vem do latim depressus, que significa aterrado, abatido. E aterrado significa amedrontado, apavorado, enquanto que abatido significa caído, derrubado, desmoronado, desabado. Logo, então, a depressão é uma pessoa que está aterrada, ela está caída, ela está desmoronada, ela está desabada emocionalmente. E esse abatimento, essa depressão, ela pode ser tanto a curto prazo, né, como a longo prazo. E a depressão, ela é diferente de tristeza, né? Então a gente tem que deixar bem claro que uma pessoa triste não está necessariamente depressiva. Agora, uma pessoa depressiva, sim, está triste. Quais são as características de uma depressão? A depressão, ela traz apatia, a pessoa fica apática ao que está acontecendo ao lado dela. As pessoas estão felizes, as pessoas estão sorrindo e ela olha e nada, não sente nada. Ela sente tristeza, como eu já havia falado. Ela tem ansiedade, mas não é aquela ansiedade natural, normal, que todo ser humano tem, né? Ela tem uma ansiedade que muitas vezes chega a paralisar, e essa ansiedade traz muitas vezes até um desconforto físico para ela, né? Ela tem um sentimento de desesperança, ela não consegue ver uma saída para aquilo que originou a depressão dela. Ela se sente angustiada, né? É uma angústia que ela não sabe explicar. Essa angústia muitas vezes é tamanha que chega a sentir assim até uma dor no peito, né? Ela acaba se isolando, ela quer ficar sozinha. O isolamento é prazeroso para ela, né? E falar em prazeroso, quem está depressivo não sente prazer naquilo que dava prazer e alegria antes da depressão, né? Então, ela rouba, né? A depressão, ela rouba aquilo que trazia prazer. Algumas vezes a pessoa chora, né? Ela senta, chora e não sabe explicar o porquê está chorando. E é um choro angustioso, né? É uma coisa assim diferente, é um choro diferente, porque tem um choro de desabafo, que você chora, acabou, desabafei. Esse não é um choro angustioso. Ela tem dificuldade de se concentrar. O apetite muda. Algumas vezes, algumas pessoas, olha que interessante, né? Algumas pessoas, quando ela deita naquele jeito fetal, como a criança tá no ventre da mãe, né? Quando a mãe tá grávida, a criança não fica assim. Então, essa pessoa deita na cama e ela põe os joelhos quase que na cabeça, ela junta as mãozinhas assim, ela fica, né, ali deitada, né? Ela fica irritada, isso é uma característica geral também de irritação. Ela se sente infeliz, ela tem pensamentos negativos. Por que eu vivo? Eles seriam mais felizes do que eu sou inútil, enfim. E o que gera depressão? Os cientistas ainda não sabem, né? Tem alguns, né, algumas linhas de pensamento que falam assim que a depressão, ela pode ter genética, né? Pode ser genética. Então a gente conhece casos de famílias, né? Os avós tiveram, os pais tiveram, os tios tiveram, a pessoa tem, né? Então até que ponto é um comportamento aprendido, está sendo imitado, até que ponto é físico, apesar que é interessante, né? Se você faz um exame, uma ressonância magnética do cérebro da pessoa quando ela não está depressiva, depois você faz outra ressonância quando ela está no quadro de depressão, há uma diferença, né?
E o que pode estar gerando, além da questão, né, genética, pode ser também as dificuldades da vida. Então, a depressão, ela é quando há um excesso de negação, um excesso de frustração, acho que é a palavra correta. Ainda chega uma hora que a pessoa não aguenta, né? Eu, no caso, já tive episódios de depressão, e eu percebo quando eu estou entrando num quadro depressivo. E eu desenvolvi um mecanismo, né? No meu caso, eu desenvolvi um mecanismo, né? O meu mecanismo é, quero ficar em casa, né? Eu quero ficar em casa, não quero sair. Eu saio. Eu ajo diferente daquilo que os meus sentimentos estão pedindo para eu fazer, né? Quando vem aquela desesperança, não vai dar certo, não, eu vou ao contrário. Não, a Bíblia diz que nenhum problema é maior do que eu possa suportar. Então, se a Bíblia diz que nenhum problema é maior do que eu possa suportar, então eu sou maior do que isso. Então há esperança, e a esperança sim, em Jesus Cristo, sim. Na vontade muitas vezes de chorar. Tem hora que eu não aguento, eu choro. Eu choro, mas daqui a pouco eu paro e eu não vou chorar mais, eu não tenho mais motivo para chorar. E uma outra coisa que eu desenvolvo é trabalhar a minha percepção. Eu paro e penso no problema que está, no problema, né, no problema principal, eu falo assim, será que isso realmente é o que eu estou vendo? Será que isso está na proporção do que eu estou vendo? Então esses são os mecanismos que eu desenvolvi para combater a minha depressão. Tem tratamento? Sim, tem tratamento. Graças a Deus existe tratamento. E tem pessoas que fazem o tratamento em vida normal, né? Então tem vezes que a depressão você tem que tomar medicamento. O médico chega e fala, precisa de medicamento. Então vai precisar do medicamento, vamos tomar medicamento. O que acontece? As pessoas, elas tomam um medicamento, elas se sentem melhor e elas simplesmente param de usar o medicamento por conta própria. E aí a depressão volta e volta com tudo. E vou contar para vocês um caso que eu vi muito interessante. Esse caso me chamou muita atenção. Mulher, normal, vida normal, casada, mas sabe, né? O marido não dava muita atenção, chegava, ficava no bar, enfim, né? E aí, essa mulher, ela entrou num estado de depressão. Aí a família ficou sabendo, levou para o médico, tudo. E aí o que a família resolveu? Vamos dar a atenção necessária para ela. Começou a ter toda a atenção que ela necessitava da família. E ela não saiu da depressão. Por quê? Porque na realidade, ela achou na depressão um caminho para ela ter a atenção do marido e dos filhos. E o medo de perder aquela atenção que ela estava tendo, ela era o centro da atenção da família, fez com que ela não superasse a depressão. Então a gente vê que a depressão ela sempre existiu e ela infelizmente sempre existirá. Mas é o modo como a gente lida com ela que vai definir a cura ou não. Espero ter ajudado de alguma forma. Estou à disposição, viu, Reginaldo? Deus abençoe e desculpa o tempo.